Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Mulher nesta segunda-feira. Estamos então de regresso para uma nova e surpreendente semana. Aliás, como sempre, saúde e comportamentos são as áreas desta nossa primeira parte que pretende de facto mudar as suas atitudes e que conta sempre com a sua companhia por aí. Não deixe ainda de navegar pelo nosso blog em maismulher.sic.sap.pt. Descubra tudo sobre os nossos melhores momentos e os nossos convidados que são sempre tão especiais. E tem por lá também o espaço para naturalmente deixar a sua opinião. Nós contamos com isso e o nosso programa é pensar também em si e nas suas próprias ideias. Mas agora é tempo de encararmos a sua saúde com o carinho que ela merece. Sabia que o seu sangue pode muito bem alterar as suas emoções? A medicina chinesa tem a solução ideal para que isso nunca aconteça com o seu organismo. E Pedro Choi é o especialista certo para nos falar sobre toda essa saúde Yin Yang. Olá Pedro, bem-vindo. Olá Rita. Como estás? Bem disposto? Bem, obrigado, e tu também? Sim, a tua saúde Yin Yang está equilibrada? Está bem equilibrada, felizmente. Vai indo? Eu sou daquelas pessoas que se cuidam e tenho cuidados. Eu também, mas olha, confesso que com este frio fiquei um bocadinho constipada. Sim, é verdade. Tem que ver isso, Pode não é? acontecer. Tem que ver isso com a medicina chinesa. Sim, sem dúvida. É uma das áreas em que a medicina chinesa também ajuda muito, justamente aumentando as defesas do indivíduo. Que bom, que bom, que bom. E, portanto, resistimos melhor às infecções, sejam elas provocadas por vírus influenza, que é este que faz as gripes e as constipações, Que é o mais comum, seja não é? outra coisa qualquer. Exatamente, e porque falamos de outra coisa qualquer, hoje vamos falar de algo que a mim, de facto, me despertou muita curiosidade, que é sangue fraco exatamente, emoções frágeis. É verdade. O sangue, de facto, condiciona o tipo de emoções que nós temos, a nossa propensão até para um estado depressivo. Sem dúvida. A medicina chinesa pensa justamente, aliás, nós conseguimos identificar muitos quadros clínicos que surgem com uma depressão após o parto. Ou seja, este tema é mais feminino do que masculino, embora possa haver alterações de sangue que influenciam os homens, a anemia, por exemplo, sem dúvida nenhuma, as mulheres tendem mais a sofrer de vazios de energia do sangue, justamente porque, além de menstruarem todos os meses, durante o período fértil, também podem ser mães, e durante a fase em que são mães, quer seja a amamentação, quer seja todos os 9 meses em que a mãe transporta o bebê no ventre, fazem... O próprio feto também se alimenta disso, ou seja, justamente, fragiliza. o feto alimenta-se do sangue, aliás é frequente haverem anemias durante a gravidez e depois da gravidez, e em critérios de medicina chinesa é isso que desencadeia aquelas depressões do tipo pós-parto. Até porque Baby blues. pensando justamente bem, não há nenhuma razão para se ficar infeliz depois de uma criança ter nascido. A regra geral é um motivo de felicidade para a família e para a mãe. Portanto, aquela depressão é uma coisa endógena, é uma coisa que vem de dentro, que é orgânico. E para a medicina chinesa, esse ser orgânico é de natureza do sangue, tem uma relação com o sangue. Se nós tonificarmos o sangue, melhorarmos a qualidade do sangue do indivíduo, e isso pode ser feito por acupuntura e por medicamentos à base de ervas chinesas, achamos que o sangue, na prática, é agir naquilo que fabrica sangue. E para a medicina chinesa, o sangue é fabricado, sobretudo, à custa de 3 órgãos. O fígado, o baço, o rim pode interferir também. Rim, fígado e baço, estes 3 órgãos têm um papel importante no fabrico de sangue, que são aquilo que nós falamos de Yin Yang, que são os 3 yin, os 3 órgãos yin, a parte mais yin do indivíduo, e o sangue é uma matéria do tipo yin. Em critérios de medicina chinesa, modificando estas estruturas e fazendo com que se fabrique mais sangue, conseguimos com que as pessoas ultrapassem as depressões. É muito engraçado que acontece em mulheres, pessoas que estão deprimidas às vezes há 20 anos e que tomam drogas pesadas há muito tempo, e eu, regra geral, interrogo-as sempre em relação às gravidezes. E é extraordinariamente frequente uma coincidência da fase em que, da relação pós-parto, acabou o parto, e a seguir a depressão. É super engraçado de constatar esse facto, até porque no Ocidente não há essa noção de que essa relação existe, a relação do sangue. Outras coisas muito engraçadas da medicina chinesa é que alguns alimentos podem modificar muito o fabrico de sangue. E alguns que os portugueses não sabem, eu não consumo, vou falar de carne de cavalo, eu sou criador de cavalos, por isso não consigo comer carne de cavalo, mas receito. Isso porquê? Porque tem os animais, sangue presente, os animais grandes, de grande porte, que se movem muito, produzem mais sangue e têm mais ativado os sistemas normais de produção de sangue. E depois o sangue também tem essa memória energética e transmite essa memória ao corpo de quem a consome, fazendo com que as pessoas fabriquem mais sangue. Não é só o cavalo,
o cavalo e os animais de grande porte selvagens, como javalis, veados, coisas que os caçadores portugueses conhecem. Sim, portanto, anémicos, para os anémicos essa poderia ser sem dúvida para os anémicos uma e para as pessoas solução. que tendem a deprimir e sobretudo os que deprimem e ao mesmo tempo têm alterações dos parâmetros sanguíneos que podem ser detectados nas análises, sendo que há alguns parâmetros que são qualitativos que normalmente não se identificam nas análises, mas que podem ser alterações do sangue. Um médico de medicina chinesa consegue fazer esse diagnóstico pelos sinais e pelos sintomas, sendo que alguns dos sinais são a observação do pulso, a observação da língua, permitem-nos eventualmente perceber que aquela depressão, que aquela tendência de uma alteração das emoções é uma alteração emocional causada por vazios do sangue. Muito bem, sendo que o sangue sendo frágil causa, como falávamos no início, emoções frágeis, mas também, passando estas depressões para um outro quadro clínico, pode também originar problemas psicológicos, psiquiátricos, Pode. também algumas ordens desse tipo? Sim, na prática, normalmente começa-se por fazer uma depressão e a seguir à depressão pode-se desencadear qualquer tipo de desordem psicológica. Claro. Até porque depois entram em ação vários parâmetros da mente. E quando em medicina chinesa nós dizemos a mente aloja-se no sangue, estamos a falar da mente de um global, do mental, não só a mente tem várias entidades, várias partes. E em critérios de medicina chinesa há uma entidade que regula o comportamento do global do organismo. E esse comportamento global do organismo fica alterado. Estas pessoas frequentemente têm emoções lábeis. Significa com facilidade se emocionam por motivos bons e motivos maus. Portanto, às vezes mesmo por motivos, são pessoas que podem chorar por motivos bons com grande facilidade. Mas também por pequenos motivos maus. Emoções à flor da pele, faz uma labilidade emocional e que cria às vezes uma confusão, faz com que a medicina convencional se pense com a frequência que as pessoas são bipolares, não sendo. Apenas têm uma labilidade, são tão sensíveis, qualquer coisinha os emociona. Coisas boas e coisas más. O que é muito diferente de um parâmetro de bipolaridade. Exatamente. Mas, em certos padrões, é confundível porque há alturas de uma certa euforia que faz chorar e há alturas de uma certa tristeza que faz chorar. Mas os limiares são muito diferentes. E o que é engraçado é que este tipo de patologias curam-se melhorando o sangue. E se a medicina convencional fizesse o mesmo, também curava este tipo de depressões. Claro, ou seja, claro. E não teríamos esta percentagem de 20% da população com estado depressivo. Também na conversa que segue iremos falar sobre uma outra forma de contornar este padrão depressivo. De qualquer forma, como é que depois acontece na realidade, Pedro? Bom, a acupuntura? Na prática, consultamos a paciente, ou o paciente, eu estou a falar no feminino, porque a maior parte das vezes em que a depressão é por vazio de sangue é no feminino, mas também pode acontecer no masculino. E depois da consulta faz-se um diagnóstico. Se esse diagnóstico for vazio de sangue, há que fazer pontos de acupuntura especiais para tratar as perturbações do sangue. Evidentemente tem que haver pontos também para equilibrar as emoções. E depois medicamentos à base de ervas para tratar o sangue e as emoções. Sendo que eu tenho predileção por escolher 3 medicamentos à base de ervas que tratam diretamente a raiz, que são os órgãos que fabricam o sangue. O rim, o fígado e o coração. São medicamentos que têm um nome armo-reno, armo-hepato e armocorp, poderia ser, neste caso se houver uma componente do coração, ou armospleen, que é uma componente do baço. Em critérios de medicina ocidental, o baço também tem um papel importante no coração. Aí as coisas conjugam-se e caminham umas para as outras. Aí casam-se de uma forma mais direta e vês resultados. Sem dúvida, a esmagadora maioria destas pessoas, às vezes, são mulheres com depressão há mais de 30 anos, a tomar drogas pesadas. Em 2 anos deixam de tomar medicamentos no total, ou seja, levam algum tempo a curar, mas progressivamente o meu objetivo é cada vez que as volto a ver em consulta, vê-las melhor do que a vez anterior. Eu normalmente receito tratamentos, cerca de tipo 12 sessões de acupuntura uma vez por semana, depois 12, 15 a 15 dias e para a frente uma vez por mês, e a 6 meses revejo o paciente. E o normal é que cada vez que a vejo vê-la melhor, até que a dada altura a pessoa me diz espontaneamente parei a medicação, ou o meu médico mandou parar as drogas, porque estou muito melhor. E é isso que nós queremos fazer. Na prática, as pessoas vão recuperando a capacidade de controlarem as suas emoções, de não chorarem por qualquer coisa e de não, justamente porque deixam de estar tão tristes e estão emocionadas, e estão emocionáveis, estão frágeis emocionalmente. Sim, ficam mais fortalecidas na sua essência. Pedro, foi um prazer receber-te. Sugiro também que fiques por aí para veres a conversa que vem a seguir. Também vai um pouco neste sentido, mas com outro tipo de terapia. Um grande beijinho. Muito obrigada. Aproveite estes conselhos da medicina chinesa para contornar também os obstáculos da sua vida e alimente o seu sangue e a sua vida e a sua força para que mantenha sempre as emoções bem fortes e consistentes. E continuo por aí, como eu dizia há pouco. Seguimos agora para a conversa que também olha estas fragilidades humanas, mas desta vez com um processo que pode transformar a sua atitude mental. A hipnoterapia pode muito bem ser o que precisa para mudar as suas ideias. E Cris Carvalho e Maria Gaivoto estão connosco para nos explicarem todas as etapas.